Apocalipse capítulo 8, versículo 5, o incensário de ouro. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então vamos entender o fogo do altar, essa simbologia, e o que o anjo está fazendo nesse momento para entender a resposta à oração dos santos. No tabernáculo, o sacerdote tomava um incensário, enchia com as brasas extraídas do altar dos holocaustos e lançava a fumaça no Santo dos Santos, onde estava a Arca do Concerto. Então o animal, claro, era imolado lá no altar dos holocaustos. Ele trazia o sangue do animal no dia da expiação, né, o sangue do bode expiatório, e ele levava até o altar do incenso, e depois ele pegava aquele incensário, né, botava brasas ali e também lançava aquela fumaça dentro do Santo dos Santos, onde estava a arca e a sua tampa, que era o propiciatório. Prosseguindo no comentário, esse movimento era um preparatório para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos e conduzisse a Deus as orações do povo. Em Levíticos capítulo 16, versículo 13 diz: e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, perante Yahvé, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Né? Então ali estava declarando, né, um ato de Deus em favor, né, claro, daquele sumo sacerdote, que ele não morresse e que os pecados da humanidade fossem perdoados. Esse era o clamor deles: perdoa os nossos pecados. Nesse caso aqui o clamor é outro, mas o incenso, ele é uma simbologia de oração, ok? A oração de Elias, quando ele está no Monte Horebe, a oração ali é outra, né? Pela situação do povo de Israel. Então toda a oração, simbolicamente, ela chega de Deus, diante de Deus, como um incenso agradável. O comentário prossegue: o acontecimento na história do altar do incenso é um grande alerta para nós. Esta peça deveria estar no lugar santo, onde os sacerdotes iriam diariamente orar pelo perdão dos pecados do ofertante. Isso está bem claro no Antigo Testamento. O sacerdote, ele fazia sacrifícios diários, principalmente no sábado. O número de ofertantes aumentava, né? Então todos os dias os sacerdotes estavam indo diante do altar do incenso interceder pelo povo. Às vezes um pecado, né, comum de um homem, ele ia até o altar do incenso, voltava, né, vai lançar as cinzas do deserto, simbolizando que os pecados foram perdoados, porque aquelas cinzas eram, vamos dizer assim dizer, apagadas. Elas desapareciam no deserto. Daí que vem a expressão virou cinza, né? Quer dizer, virou cinza e daqui a pouco vai desaparecer. Nossos pecados viraram cinza. Prosseguindo, nos dias do Novo Testamento, o autor aos Hebreus afirma que esta peça mudou de lugar. Saiu do lugar santo, antes do véu, e foi colocada no lugar santo dos santos, depois do véu. Hebreus capítulo 9, versículos 3 a 5. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, né? Porque havia um primeiro véu que ele ficava ali na entrada do lugar santo. E havia um segundo véu que ficava na entrada do Santo dos Santos. Então aqui ele está falando desse segundo véu. Versículo 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e a tábua
dos 10 mandamentos. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Pois bem, nesse texto, o autor aos Hebreus diz que o incensário e o altar do incenso, é claro, né, estava depois do segundo véu, ou seja, estava no Santo dos Santos. Como nós interpretamos isso? A religiosidade, o trabalho dos sacerdotes no Novo Testamento estava totalmente corrompido. Eles eram eleitos por Herodes ou pelo imperador romano, por César. Então eram homens que estavam ali, eram descendentes de Arão, mas eles eram, na verdade, políticos, né? Estavam ali para agradar Roma, não estavam ali para realmente agradar ao Senhor. E uma das atitudes que nós vemos que eles tomaram representava uma preguiça, né, um desleixo com a intercessão, porque eles não oravam mais ao povo diariamente, não orava pelo pedido de perdão do povo. Então, no Novo Testamento, um homem trazia um sacrifício, o sacerdote matava ali no altar dos holocaustos, entrava no lugar santo, mas na verdade não levava ali no altar do incenso, porque o altar do incenso estava depois do segundo véu, então ele não fazia uma intercessão diária pelo povo, né? Teriam tomado a atitude de fazer uma intercessão por ano, que só uma vez por ano eles iam depois do segundo véu. Então essa mudança é um alerta para nós. O comentário prossegue. Essa mudança implica em uma redução considerável na intercessão diante de Deus. O altar estando além do segundo véu, significa que o sumo sacerdote, uma vez por ano, faria intercessão. Na primeira vinda de Jesus, nos dias do Novo Testamento, a vida espiritual de Israel com Deus estava morta. Como estará a vida espiritual da igreja com Deus nessa segunda vinda de Jesus? Por que eu coloquei essa pergunta? Porque Jesus Cristo, ele coloca essa pergunta, né? E quando o Filho do Homem, pois, vier, ele pergunta, encontrará fé na terra? Essa é uma pergunta que Jesus faz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, essa pergunta que Jesus Cristo faz é uma pergunta para nós pensarmos na situação da igreja, né? A igreja cristã, ela está sendo atacada, né, por todos os lados. Eu contei para vocês alguns exemplos do que está acontecendo com a igreja nos Estados Unidos. Em especial, isso está na internet, né, é antiético falar, as igrejas reformadas. As igrejas reformadas, as informações que nós temos dos Estados Unidos, que é assim, eles trabalham um ano numa igreja presbiteriana, na igreja anglicana, numa igreja metodista ou numa igreja luterana. No ano seguinte eles trabalham numa paróquia católica. Porque em 2017, essas 4 igrejas, as igrejas reformadas, elas assinaram um documento chamando a Babilônia apocalíptica de mãe, dizendo que a igreja católica é sim a mãe de todas as igrejas. Isso não é verdade. Fora da igreja católica sempre existiu uma igreja verdadeira. A igreja católica diz que exterminou todas as outras igrejas, que eles chamavam de anabatistas, montanistas, diversos nomes. Ela diz que exterminou todas essas igrejas, até baseada em Agostinho de Hipona, porque ele defendeu a guerra santa, a guerra justa. A igreja católica diz, exterminamos todas essas igrejas no 7º século da era cristã. Daniel Rupes, historiador católico, diz isso. Mas ele também reconhece que a igreja católica não conseguiu não, porque ali pelo 12º, 13º século
são encontrados anabatistas. E ele confirma, um historiador católico, membro da Academia Evangélica de Letras, que antes da reforma existiam anabatistas, que se juntaram ou tentaram se juntar à reforma, porque os reformadores, sem exceção, mataram esses anabatistas, pelo mesmo problema que a Babilônia apocalíptica matava. Qual era? Não aceitar o batismo infantil. A Assembleia de Deus e outras igrejas batistas, né, que não aceitam o batismo infantil, e outras igrejas do Evangelho Quadrangular, existem muitas igrejas evangélicas, até o fim do século XVIII, ali 1790, com a Revolução Francesa, e nos Estados Unidos, até aquele momento, eles eram perseguidos. Nos Estados Unidos praticamente não houve essa perseguição, mas na Inglaterra, França, todos os locais onde os reformados dominavam, eles eram perseguidos e mortos. Então os cristãos só passaram a ter liberdade depois da Revolução Francesa, depois da independência dos Estados Unidos. A partir disso é que os cristãos terão liberdade. Os reformados falam, nós somos igreja histórica. Igreja histórica não. A única história que eu conheço deles é que eles tentaram reformar a Babilônia apocalíptica e mataram os cristãos verdadeiros. É a história que eu conheço deles. Então, nesses últimos dias, se não tomar cuidado, daqui a pouco a Assembleia de Deus está trabalhando como as igrejas reformadas. Um ano um pastor vai estar na Assembleia de Deus, no outro vai estar numa paróquia católica. Porque nós já temos aqui no Brasil pastores que eles vão na paróquia católica e levam o padre na igreja dele. Aconteceu na Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro, uma Assembleia de Deus tradicional aqui do Rio de Janeiro. Hoje ela não é tão tradicional, mas já foi bem conservadora. E o Papa entrou na Assembleia de Deus e rezou a missa lá com o pastor. Isso foi notório quando ele esteve aqui no Brasil. E esse Papa aí, que parece ser, de todos os papas que eu conheci, esse aí, no meu entender, é o pior. Até se alinhando ao comunismo ele está. Nós encontramos católicos criticando esse Papa. Olha que os católicos dizem que o Papa é infalível, mas tem católico criticando esse Papa e até chamando ele de anticristo. Eu não acredito que ele seja o anticristo, porque pela profecia o anticristo vai derrubar a Igreja Católica, né? Então, provavelmente ele não é o anticristo, mas não é impossível também. Aqui nós estamos colocando possibilidades, né? Mas então nós vivemos um momento muito difícil da igreja. Corre risco de Jesus encontrar a igreja num estado lastimável como Israel estava naqueles últimos dias, né? E se Jesus, voltando, né, ele ainda deixa na nossa memória essa pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa pergunta, ela me faz entender o seguinte: a fé verdadeira, a fé espiritual, né, de comunhão com Deus, de pessoas que até esperam a volta de Jesus, que tem grupos religiosos aí, irmãos, que nem falam na volta de Jesus, nem esperam a volta de Jesus, né? Então, um grupo que realmente espere de forma ansiosa a volta de Jesus, esse grupo nós temos que reconhecer que é um número pequeno.